pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Michele Sena, sou gestora aqui da empresa Life Saúde. Nós estamos dando início a mais um treinamento online. Nós temos aqui um programa de educação continuada tanto para os nossos prestadores como para todos os profissionais que prestam serviço aí na assistência domiciliar. Então, a ideia do treinamento realmente é que a gente possa compartilhar conhecimento, né, divulgar realmente as boas práticas do mercado. Por isso que a gente está aqui com um convite mais do que especial para o Rui. O Rui é um profissional da área, um fisioterapeuta, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre polissonografia tipo 4, o que há de novo. Ele está aqui como fisioterapeuta, pode se apresentar depois, ele é representante da Nonin, né? E a ideia é realmente, como eu falei, a gente poder trocar um pouquinho de informação, conhecimento e experiência. Eu já deixei no chat a lista de presença, então é importante que todos, né, que estejam participando preencha lá para a gente poder fazer o envio do material da aula e o envio do certificado também. Eles são enviados dentro de 7 dias. A aula fica gravada. Nós temos um canal no YouTube. Eu disponibilizo aqui o nome do canal também. E dentro de 7 dias a aula também já vai estar no YouTube. Então, se alguém quiser compartilhar, não conseguiu, às vezes perdeu o comecinho da aula, não tem problema, que a gente disponibiliza dentro de 7 dias. A gente pede para vocês manterem o microfone desligado, por favor, só realmente para a gente poder decorrer melhor a aula. Eu vou estar fazendo a moderação. Se tiver perguntas, dúvidas, podem colocar aqui no chat, que no final a gente abre, né, Rui? A gente abre para todo mundo. Quem tiver dúvida, e abre e fica uma maneira mais descontraída, mais dinâmica também. É só realmente para a gente não perder o raciocínio, tá bom? Eu vou colocar novamente o link, porque é um link, tá, pessoal? Um link do Google Forms, ó. Estou colocando novamente aqui. Que aí vocês entram no link e preencham a lista de presença, tá bom? Por lá vocês preenchem, vão deixar o e-mail de vocês, tudo certinho, e por cima disso a gente consegue estar enviando. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, pode estar perguntando no chat. Rui, eu queria agradecer a oportunidade de ter você aqui com a Life Saúde, né? Eu conheço o Rui há um tempo, mas, enfim, a gente nunca teve a oportunidade de fazer um treinamento, né? Aqui junto com os nossos prestadores, e tem pessoas aqui que não são nossos prestadores, mas são da área, né, da fisioterapia. Então, agradecer imensamente a oportunidade, porque o Rui é uma pessoa que tem muito conhecimento e espero contar com você nos próximos treinamentos também, viu? Obrigada mesmo. Fique à vontade para se apresentar e iniciar. Boa, obrigado, Michele. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa muito formal, né? Então, eu sempre começo formal e depois eu descambo um pouco, né? Mas eu sempre gosto de começar formalmente, acho que até por uma questão de respeito, né? Então, obrigado, Michele. Obrigado, Life Saúde, né? Pela oportunidade, pelo tempo de vocês, né? Eu sempre acho que o nosso tempo é a nossa coisa mais valiosa, né? Então, poxa vida, nós estamos aqui quarta-feira à noite, né? Então, acho que parar ou ter a atenção de vocês, eu sempre fico muito preocupado. A gente vive num mundo muito dinâmico, né? E aí o sucesso para mim dessa próxima hora e meia, ou o tempo que vocês quiserem, vai ser se daqui no final, né? Daqui a uma hora e pouquinho, vocês falarem assim, poxa, valeu a pena, né? E o insucesso vai ser se, pelo menos eu ganhei o certificado, né? Porque esse tempo não volta. O paciente que a gente perde ou que a gente esqueceu por causa do trânsito, ele vai estar lá amanhã, né? O emprego muda, né? A gente evolui, mas o nosso tempo não volta, embora a gente tenha sempre também outros dias, né? Então, tomara que eu possa valer aí a pena o tempo de vocês. Com É, certeza. meu nome é Rui Pires, então eu sou fisioterapeuta, eu já tenho algumas décadas aí de formado, né? Dá para ver aqui um pouco do cabelo que já está falhando. Então, já sou formado há mais de 20 anos. Eu divido aí a minha carreira desses mais de 20 anos, né? 25, em algumas etapas, né? Então, eu fiquei uma boa parte na parte clínica. Eu fiz minha formação lá pela Unifesp, mestrado e doutorado lá pela USP, né? E aí tive bastante contato com a clínica, mas nos últimos 10 anos, embora eu ainda atenda vez ou outra algum paciente, ou às vezes como consultoria,
eu me dedico muito mais hoje a trabalhar em empresas e já estou declarando aqui meu conflito de interesse. Tá no fundo falso aí, a Nonin. A Nonin hoje é uma empresa que vende oxímetro, né? Então eu trabalho para o fabricante. E aí não é o objetivo dessa apresentação, mas só para falar, eu sempre falo que a fisioterapia para mim é a melhor profissão do mundo, né? E acho que existe uma diversidade muito grande de caminhos de atuação. Você pode ser clínico, como eu fui, você pode ter uma inserção na pesquisa, como eu também tive. Você pode ser professor, como eu também fui, de algumas universidades, dar aula, né? E você pode dar aula, como eu estou fazendo apresentações, como essa de hoje, né? Mas para empresas, da área da saúde, seja empresas de equipamentos médicos ou farmacêuticos, né? Então, quem quiser um dia, depois aí está meu contato, meu Instagram, no final eu deixo meu e-mail, meu contato telefônico. E acho que isso é uma área de atuação da fisioterapia que é muito interessante. Cada vez mais essas empresas têm procurado fisioterapeutas, tá? Então, mais uma vez, declarando, né, meu conflito de interesse, a gente começa agora, a gente vai falar sobre polissonografia, né? E a gente pensa, né, o público-alvo, provavelmente a maior parte dos que estão aqui são fisioterapeutas, são clínicos que trabalham em home care, e eles têm essa inserção dentro, né, do atendimento domiciliar, né? Então, se você atende em domicílio, você conhece, eu já ouviu falar no oxímetro, e vou te falar que a Nonin foi a empresa que inventou a oximetria há 40 anos atrás. Isso quer dizer que há 50 anos atrás, você só conseguia medir saturação ou oxigenação no sangue de alguém, com gasometria arterial ou venosa, né? Então, é muito interessante a gente pensar que isso é um conhecimento tão do nosso dia a dia, mas ele é relativamente recente, né? Novo, né? 40 anos, 40 e poucos anos, mais ou menos, né? Então, imagina que há 40 e poucos anos atrás era todo mundo na agulha, e não era injeção, por exemplo, como a gente tem hoje, com aqueles vácuos, etc. Não, era assim, seringa de vidro, né? Com agulha bem calibrosa, né? Então era um procedimento bem doloroso e hoje, basicamente, você tem o oxímetro substituindo essa boa parte da necessidade de você tirar sangue dos pacientes, né? Então, independente do equipamento que você usa, né? Então, você tem vários modelos. Eu não estou colocando aqui o multiparamétrico que você tem na UTI ou tem nos hospitais, né? Mas tem o oxímetro de dedo. Esse aqui é uma invenção da Nonin. Esse de R$ 5 que você vê na Shopee, ele é uma cópia do Danonin de 40 anos atrás. Esse de R$ 100 é uma cópia, isso é uma patente da Nonin, que depois de alguns anos a patente é quebrada, né? A gente tem um polígrafo, que esse é o assunto de hoje, né? Mas não exatamente agora. Você tem de mãos, você tem de mesa, você tem a oximetria incorporada aí em diversos desfibriladores. Você tem a oximetria incorporada nos CAT Labs da Siemens, que fazem hemodinâmica, nas ressonâncias magnéticas. Então, você tem esse princípio da oximetria em todos esses equipamentos, na eletrocardiograma, né? E também aí nas ECMOs ou nos autofluxos, mas o princípio é o mesmo, né? E o princípio ele é regido por três grandes partes, né? Então, esse de R$ 5 que você vê, até o de R$ 35.000, não, mas tem oxímetro de 35, mas tem. Mas, de novo, né? Assim, é para ir para a ressonância magnética. Se você não tiver uma ressonância magnética dentro da sua casa ou do domicílio do paciente, você não precisa desses R$ 35.000, né? Então, o primeiro passo, antes da gente falar da poligrafia ou um pouco da inserção da avaliação da medicina do sono dentro do home care, né, a gente precisa entender um pouco a oximetria e as limitações e as vantagens dela, né? Então, esse oxímetro vai ter três partes. A primeira é essa luz vermelha, que todo mundo já conhece, você vai ter um receptor e um processador. Então, se tiver essas três partes boas, é um bom equipamento. Se tiver as três partes ruins, ele é um equipamento ruim, né? Então, o pessoal fala, então eu vou comprar um equipamento bom, mas uso sensor paralelo, né? Então, não adianta, porque veja que você tem, cada parte é responsável por um tanto de emissão de dado. No caso da Noninha, que é agora específico, esse slide, né? Ela emite 75 informações por segundo. Ela usa uma pequena parte disso, o resto é tudo ruído que fica em filtro.
Se você usa o sensor paralelo, você está perdendo o sensor não só o sensor, mas também o emissor, né? Então você está perdendo esses dois círculos, você está ampliando o seu erro para esta área aqui e não esta área aqui, tá? Então tem que tomar cuidado. Ah, mas é muito caro. Esse é outro problema, né? Então aqui o primeiro problema é a gente entender como é que funciona. Bom, se você olhar na internet, está aqui, ó. Para quem não acreditava, R$ 9. No Natal do ano passado, nós estamos esperando essa promoção. Eu descobri, eu devia ter tirado foto, eu não tirei. R$ 7 era um oxímetro e um termômetro, né? Então, Nossa, promoção de Natal. Isso. Então, quando a gente olha, fala assim, é claro que o preço, gente, é um indicativo, né? Se a gente olha esse equipamento aqui, eu coloquei o preço aqui, não, não coloquei, né? Mas o nosso equipamento custa em torno de R$ 1.000, né? Aí você fala, caramba, R$ 1.000 é muito, né? Mas 7 é ruim. Então, vamos no de 70 ou vamos no de 100? É mais ou menos como a gente escolhe as coisas, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente entender por que que tem oxímetro que custa 7, por que que tem oxímetro que custa 100 e por que que tem oxímetro que custa 1.000, tá? Então, essa seria a primeira parte, que seria mais conceitual. A gente entender como os oxímetros funcionam e depois a gente aplica isso. Como o fisioterapeuta pode ganhar dinheiro com oxímetro? Imagina, não dá para ganhar dinheiro. A gente precisa ter oxímetro para avaliar o paciente. Mas essa é o objetivo da apresentação de hoje, né, da conversa de hoje. Então, o primeiro ponto é a gente entender algumas limitações do oxímetro, tá? Seja ele qual for, tá? Mas, obviamente, o oxímetro ruim vai ter uma limitação maior e o oxímetro bom vai ter uma limitação menor. Mas todos têm limitação. Até o de 35.000, até o de 35.000, né? Então é melhor não ter, né? Não é isso todo, né? Raio-X tem limitação, tomografia tem limitação, ressonância magnética tem limitação. Então, por isso que a gente vai usando aí as imagens do exame. Mas olha esse estudo que interessante. Porque a gente pega esses equipamentos aqui, a gente coloca, e se a gente fizer isso agora, né, se tiver um tempinho, depois a gente faz isso, eu não sei se, como tem fundo falso, às vezes não dá, mas eu tenho uma boa parte desse aqui, eu vou colocar no meu dedo, vai dar tudo igual. Vai dar lá 96, 97, 95. Aí você vai falar, pô, é melhor pagar um de 7, de 9 do que pagar um de 1.000. É verdade. Por esse princípio é verdade, né? Mas olha o que que esse artigo mostra, esse artigo de 2006. É muito legal esse artigo. Porque ele fala o seguinte, ele testa seis oxímetros, três deles validados pela Anvisa, e olha que interessante, né? Aqui não é culpa da Anvisa, pelo amor de Deus. Só não pode, vai estar gravado, vão me processar. Não é isso, é porque é o método. Tipo, esse é o ponto da sim. apresentação, né? Assim, de como a gente avaliar. E a gente acaba falando da Anvisa também. Então, olha só que interessante. Vamos imaginar, né, que sem grandes pensamentos, né? A nossa oximetria normal ela é acima de 90. Não, não é 90, é 94. Beleza, 94, 96, mas vamos pensar o seguinte: acima de 90, você não precisa de uma ação aguda, tá? Você pode, você está com 90, 91, você não está normal, tá? O normal é lá 94, 96, alguns falam 95, 97, 98, perfeito, tá? 91, 92, você não está bem, alguma coisa está acontecendo com você, mas não é um risco eminente. 80, você precisa começar a pensar. Você fala, não, peraí. 80, alguma coisa está acontecendo e você precisa atuar. 88, se você for pensar os guidelines de oxigenoterapia, nós vamos falar depois. 80, abaixo de 90, você tem indicação para oxigenoterapia. E olha que interessante que esse estudo mostra. Ele fala o seguinte, ó, para quem está bem, e aqui nós estamos em aí 20 pessoas, se ninguém aqui tiver problema pulmonar, tiver pele clara, né? E depois eu vou falar por que da pele clara. E não tiver nenhum problema pulmonar, nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui do 95. Olha que interessante, o desvio é pequeno. O que que é o desvio? Aqui é o sangue, gasometria, tá? E aqui é o desvio coxímetro. Então veja que para quem não tem problema pulmonar, qualquer oxímetro serve, até o de R$ 9. Olha que maravilha, isso é maravilhoso. Porque você pode ter um de R$ 9 e assim, e medir isso em toda a sua família que não tem problema pulmonar. Mas o grande problema é que se nós somos clínicos e nós estamos na casa do paciente, algum problema ele tem. Então, ou seja, o que que a gente fala? O que que esse artigo mostra para a gente? Que quem não tem problema pode ser qualquer oxímetro. Para quem não precisa de monitorização,
Não, não, pode ser qualquer um. Inclusive nos Estados Unidos ele fala isso como uso recreativo, que é o cara que vai correr lá, ele quer saber se ele caiu 1 ou 2% da saturação dele. Mas o cara que é atleta, ele está trabalhando nessa faixa aqui. Então qualquer um serve, é verdade. Pode até ser o do relógio aqui do punho, né? Dos smartwatches, dos relógios inteligentes. Mas o grande problema está aqui, ó, abaixo de 90, ó, o triângulo. O que que acontece, ó? O desvio aumenta, tanto para mais quanto para menos, a ponto deste paciente aqui, no oxímetro está 97 e ele está 77. Não. Esse paciente está aqui com 90% na oximetria, e, na verdade ele está 70. 20 pontos de diferença, gente. Então, isso aqui a gente chama de hipoxemia oculta ou silenciosa, que é quando o paciente está com problema e o oxímetro não está identificando. E aí fica aquele samba doido que a gente não sabe o que fazer. Vocês devem se identificar com essas fotos daqui que eu estou mostrando agora, né? Que é isso aqui, ó. Foto da Cris. Deixa eu dar os créditos, pelo amor de Deus, né? Cris Risato, vocês devem conhecer, uma Sim. fisioterapeuta. Ela permitiu que eu usasse essa foto, né? Então você vê, mesmo o paciente na mesma hora, 99, tira oxigênio. 89, põe oxigênio. 84, vai para o hospital. O que que você faz nessa condição? Porque daí você fala, o que que a gente fala? A gente faz assim, ó, deve ser o oxímetro. Aí você fala, mas então qual dos três que tá certo? Você tem que escolher um. Ou você fala, vamos deixar, né? Aí normalmente a gente fala assim, ó, faz o seguinte, se piorar qualquer coisa, você me liga. Mas aí quando ele te liga, você fala assim, quanto que tá a saturação? Gente, se você não acreditou na saturação antes, por que que você vai acreditar agora quando você está vendo por telefone? Então, no fundo, a gente usa a oximetria assim, quando dá o valor que a gente quer, a gente aceita. Quando não dá o valor que a gente quer, a gente fala assim, é o oxímetro. Então, na verdade, você tem uma ferramenta que deveria ser um ponto objetivo, que ela está te atrapalhando. A gente está enganando nós mesmos de avaliação, de monitorização do paciente, porque no fundo só funciona quando está aqui, tá? Segunda foto, uma criança com fibrose cística dependente de oxigênio. Esse é o caso da mãe que fala assim: o seu está desregulado, vamos usar o meu que dá sempre mais, né? Só que esse paciente era dependente de oxigênio, sem oxigênio no momento. O oxímetro dela, que sempre dá mais, ó, tá aqui, 95, quando no fundo ele precisa do oxigênio. Então não é o meu oxímetro que está desregulado, é o seu que está naquela faixa de hipoxemia oculta e não está detectando uma necessidade do paciente. Esse aqui, muito provavelmente pela cor da unha. A unha interfere. Unha interfere. Quanto pior o oxímetro, pior ou maior a interferência. 86, 99. E aqui é a mesma coisa, provavelmente pela cor da unha. E esse eu adoro, esse porque ele mostra o seguinte, ó. Olha a curva boa. Mas a curva tá boa. Gente, curva boa de um equipamento ruim, né, ou um equipamento que não tem não vou falar ruim, mas vou falar sincero assim, que não tem as validações necessárias, é uma curva não confiável, tá? Então, o que que você tem aqui? Você tem aqui 99, né, e 63. De novo, muito provavelmente por causa da unha, né? E tudo bem. É uma limitação a unha, mas a meta-análise, uma meta-análise não, uma revisão sistemática recente, falou que para a maior parte dos oxímetros, né, a unha ela interfere pouco e as tonalidades de unha que mais interferem são preta, marrom, azul e roxa, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a mãe, e aqui eu estou dando só alguns exemplos, né, ela fala assim, olha, o meu oxímetro dá mais, o seu está desregulado. A primeira pergunta que você tem que fazer é: o seu oxímetro, ele tem as devidas validações para ser usado como um equipamento de saúde? Essa é a frase que tem que fazer. Porque daí ela vai falar: não, não sei. Deve ser. Então a gente vai ver. Primeira coisa, tem que ter registro Anvisa. Esses daqui, gente, os ultra baratinhos, né, ó, não tem registro Anvisa. Não tem, pode olhar lá. Como é que eu sei que tem registro Anvisa? Pode olhar, tá do lado, ó. Esse tem registro Anvisa, esse tem registro Anvisa, esse tem registro Anvisa, etc. Então, assim,
Custou menos de R$ 100, abre o olho. Primeiro tem que ter registro Anvisa, mas só isso não é necessário. Porque a Anvisa ela vai testar isso de maneira, né, gente? Eu estou resumindo aqui um teste de um caderno de avaliação de oximetria de 120 páginas. Estou colocando só alguns pontos, né? A Anvisa, o controle da vigilância sanitária é baseado naquilo que o fabricante reporta, tá? Bom, mais do que a cor da unha, a tonalidade da pele interfere? Interfere. Então aqui, ó, o nível de hipoxemia a gente já viu, né? Que interfere. Aí acrescentaram 3 tonalidades de pele: escura, ou cor preta ou negra, parda ou marrom e branca. Tá? No Brasil, gente, branco, branco é meio difícil, né? Então, o nosso branco, ele é meio branco pardo, ele é um pardo claro, né? O pardo, ele vai do pardo claro até o pardo escuro, né? O marrom. E aí você tem o negro, e mesmo entre negros você tem diferentes tonalidades. E isso dá para medir, né, o grau de absorção da pele. Então, esse estudo é muito bom. Ele comparou 12 marcas, comparando diferentes níveis de hipoxemia, mas também diferentes tonalidades de pele. E o que ele viu? Que os indivíduos de pele escura tinham uma tendência maior para aquele fenômeno de hipoxemia oculta. Ou seja, indivíduos negros, quando você coloca o oxímetro, existe uma tendência de ele dar uma saturação maior do que ele realmente está. Nossa. Então, só que na média, e olha isso, a Anvisa, ela testa a média. De maneira resumida, gente, pelo amor de Deus, tá? Ela testa a média. Então, lembra aqui, ó, o valor bom daqui tá contribuindo para a média ruim daqui, tá? Agora, quando a gente compara isso de 12 marcas, 5 já estão fora, ó. Essa média tem que ficar abaixo de 3, tá? Sobrou 7. Dessas 7, tem 3 marcas que desempenham melhor, mas só uma única marca, adivinha qual é a marca? Que ela performa dentro de todos os critérios das 9 condições. Por que que isso é importante? Porque mais da metade da nossa população se autodeclara negra ou parda. Então você não pode ter um oxímetro, fala assim, Michele, você se autodeclara como branca, parda, negra. Não, então esse oxímetro é o seu. Então você não pode ter um oxímetro para cada tipo de pessoa, você tem que ter um que performa bem em todas as condições. Um pouco mais rápido agora, baixa perfusão, também é um fator de limitação, e aqui você tem o desempenho de diferentes marcas frente à detecção da hipoxemia, tá? Outro ponto importante, movimento interfere? Gente, nós somos fisioterapeutas, né? Nós fazemos movimento, nós prezamos pela funcionalidade. E vocês, em algum momento, se não fizeram, já devem ter visto ou ouvido falar do teste de caminhada. Como é que você monitora um teste de caminhada? Você precisa de um oxímetro que avalia a saturação durante o movimento. Por quê? Porque a gente já sabe que mais do que ter o valor inicial e o valor final, as medidas de saturação ou quanto o paciente dessatura durante o exame, durante a prova ou teste, é um preditor bom de mortalidade. Ou seja, se você está mais do que monitorar o seu paciente, seja ele pediátrico, adulto, etc., no início e no final da terapia, você avaliar durante a sua terapia e ver quanto ele desatura, isso é um fator, é um prognóstico relacionado à mortalidade desses pacientes. E você tem, então, se você está mexendo e precisa ver saturação durante o movimento, na reabilitação, você precisa ter um equipamento validado para o movimento, tá? Sensor interfere? Sensor interfere, aqui, ó, mesma marca, graus diferentes de acurácia ou precisão, né? Mas mesmo aqui, né, entre marcas diferentes, tem marcas melhores, outras marcas boas, mas também não tão com um desvio um pouco maior, mas mesmo entre tipos de sensores, diferença. Por quê? Vou dar um exemplo fácil. O clipe, gente, esse de jacaré, você coloca o dedo e ele pressiona no dedo, você não tem como errar, né? Ele coloca aqui, você fala, pum, ele dá o gatilho, você está medindo a saturação.
O de silicone, o que que o paciente faz? Ele coloca, ele atravessa com a unha, ele gira, ele fica, ele dá para o cachorro, ele morde, etc. Então, isso também são pontos de interferência, tá? E por isso que você tem as devidas validações para os pacientes, tá? Bom, curva, então vamos falar da curva agora, gente. A curva, o que eu falo, não adianta curva boa se a captação dos dados é ruim. Todo mundo já viu na UTI, por exemplo, ou no hospital, nem que seja no estágio do hospital na faculdade, viu aquele caso do paciente que estava saturando super bem e o oxímetro estava fora do dedo, né? Então, curva boa de equipamento de captação de dado ruim, ela não gera confiança. Alta resolução de dado ruim gera resultado ruim, e isso tem a ver também com o tempo das médias e resposta do equipamento. Tá? Então, a curva ela varia do índice de perfusão. O índice de perfusão é um índice que tem que ser validado para as condições de baixa perfusão. Então, veja, nem todo oxímetro é validado para baixa perfusão. O que que é baixa perfusão? Abaixo de 2%. Então, se você não, se o seu oxímetro não tem uma validação para baixa perfusão, e gente, não queria falar, mas boa parte dos cardiopatas e pneumopatas tem um problema de perfusão. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Aqui só para avisar, ó, que são marcas que estão em hospital, só para a gente ver, né, ó. Eles fizeram um paciente saturar 85% e do oxímetro melhor, que detectou mais rápido, para o último, teve aí quase 80, 90 segundos para a detecção da saturação baixa. Quem deixa o oxímetro 1 minuto e meio dentro do paciente? Pouca gente. E olha só, né? Alguns vão demorar 1 minuto e meio para detectar esta queda de saturação. Tá? Então, só vai fazer mais ruim, então nós estamos fazendo tudo errado. Não vou dizer que está fazendo tudo errado, porque eu não sei o que vocês estão fazendo. Eu estou trazendo algumas limitações da ferramenta e estou dizendo que nem toda ferramenta tem essas limitações. Aí é um pouco agora de como a gente vai agir daqui para frente, né? Porque agora sim, ó, tá lá na Anvisa, ó, norma brasileira BNT 806.01-2-61. A Anvisa, como a BNT, vai avaliar aquilo que o fabricante reporta. Se o fabricante não reporta nada, ela não tem como avaliar. Por que eu vou falar, não, não vou? Então, e não, gente, não é só a Anvisa. Isso aqui é baseado na ISO. A ISO é um órgão mundial, é uma patente francesa que dita como as coisas é o controle de qualidade. E o que que a ISO fala? Minimamente, você tem que ter isso aqui, ó. Eu preciso estar validado para a população que eu estou utilizando e estar validado para os diferentes níveis de hipoxemia, mas naquela média que eu estou falando. Esse é o mínimo. O resto é como se fosse acessório. Mas você quer ter um bom oxímetro, você precisa olhar isso aqui, ó. Ele foi validado para o dedo que você está utilizando, nada de ficar, mas eu coloquei na orelha, no nariz, no dedo, troca o dedo, troca a mão, etc, etc. Então, sendo bem prático, dedo, colocou no dedo, não pegou, o que que você vai fazer? Primeiro, veja se a mão está bem perfundida, está quente. Dois, veja se tem esmalte. Três, veja se a mão está suada. Antes de trocar de mão, seca a mão um pouco. E um ponto importante também, antes de tudo isso que eu esqueci, é, a luz ambiente, ela interfere na oximetria, é uma luz vermelha, gente. Então, o que que você pode fazer? Você pode, às vezes, ao invés de já trocar de dedo, coloca um lençol por cima, para ver se não é a luz incidente que está atrapalhando. No caso do esmalte ou das unhas, da em gel, o que que você pode fazer? Você inverte ele. Se for clipe, dá para inverter. O de silicone não fica tão bem. Mas o de clipe, você colocando de lado, parece que não tem tanta interferência, tá? E os adesivos, né? Aí você maneja como você quiser, maravilhoso, tá? Então tá validado por dedo ou artelho que você está utilizando, né? Que é os dedos do pé, etc. Tá validado na população que você está utilizando. Ah, Rui, mas eu tenho um equipamento aqui adulto, coloca em neonato, 2 meses de vida e pega. Gente, pega, mas, de novo, aqui então a gente está falando qual que é o correto, o que, que ele foi validado. Tem sensores oxímetro específico para neonato, tá? Tem oxímetro que é para neonato e PED, tem oxímetro que é para PED adulto. O oxímetro que faz os três, você só troca o sensor. Não existe nenhum oxímetro validado para que eu saiba, neopediátrico e adulto, tá? No mesmo sensor. Não conheço. Neoped adulto no mesmo sensor, não conheço. Baixa perfusão, movimento, nos diferentes níveis de hipoxemia com essa variação e diferentes tonalidades de pele.
Aí você já sabe, bom, esse é um bom oxímetro. Agora você vai lá e vai buscar qual que é o preço. Isso aqui te atende ao que você precisa. Aí você vai buscar as opções dentro daquilo, tá? E só para a gente fechar essa primeira parte, aí você vai pensar, mas Rui, peraí, beleza, já entendi o que eu preciso, mas qual que eu compro? Bom, aí depois, quem quiser depois, tem meus contatos, a gente pode Isso. ajudar, Aí etc. tem que mandar e-mail pro Se você forno. pega e fica, olha, só preciso de uma avaliação pontual, é esse. Vou fazer exame noturno, é esse. Vou estar na minha clínica de reabilitação, é esse. Vou estar lá no hospital ou no home care, o paciente acamado, etc. É esse. De maneiras bem simplificadas, né? Tem mais coisa. Se precisa de memória ou bateria, se eu vou fazer no teste de caminhada, etc. Se eu estou no hospital ou no domicílio, tá? E aí isso vai, interferir aí em qual equipamento você vai escolher. Ô, Rui, Oi, manda. dando Acabamos a primeira para parte. Pronto. Os para caminhada, sobreviventes. sobrevivemos, né? Para o teste de caminhada de 6 minutos, o que que seria o ideal, pensando assim no ambiente domiciliar, né? Esses dois. Tanto o PalmSat, eu vou falar assim, a minha menina dos olhos é esse daqui. Tá, Porque ele seria mais multifuncional. entendi. Agora, pensando que se você tiver no corre e só está atendendo domicílio, etc., e você precisa não só avaliar os seus pacientes, mas teste de caminhada, e outras coisas, ou o paciente você está movendo, e você pensa em ter você tem vários tipos de paciente, eu indicaria esse daqui, o PalmSat. Ou Ah, esse se daqui, né? O você que tem você... uma monitorização contínua, mas mesmo na monitorização contínua, você quer utilizar durante a sua fisioterapia. Tá, Porque o relógio, ele seria onde assim, se você só quer teste de caminhada, eu falaria o relógio. Mas o problema é o seguinte, o cara que às vezes você quer monitorar durante o teste de caminhada, ele já está monitorado em casa, ou você já deixa ele em monitorização sim, contínua. Então, se é monitorização contínua, mas o paciente se mexe, você quer fazer o teste de caminhada, é esse daqui. Aí é o legal. tá? Bom, aí vamos pensar agora. Medicina do sono. Por que eu estou falando medicina do sono? Esse é o objetivo. Agora a gente entra no objetivo aí da poligrafia. A gente faz uma introdução, breve introdução. Então já sabemos como escolher o oxímetro. O que que tem a ver a medicina do sono, gente? A principal síndrome, a síndrome talvez de maior prevalência no planeta hoje, chama apneia do sono. Se você ronca, não é normal, tá? Ah, mas todo mundo ronca, todo mundo tem diabetes, diabetes não é normal. Você trata, tá? Com insulina, você trata, você tem tratamento, etc. Tá? Então, se você é hipertenso, ser hipertenso não é normal. Ou não vou falar em normal, não é saudável. Então, roncar não é saudável. Você precisa procurar tratamento. Você, teve um médico que me falou a seguinte frase, né, que a apneia do sono, que é o ronco, né, não é verdade isso, mas só para generalizar, a apneia do sono é uma brincadeira, a gente fala assim, ah lá, ronca igual porco, ah lá, ronca igual serrote, isso aqui. É uma brincadeira que depois de um tempo ela perde a graça. Ela começa como brincadeira, porque depois. Gente, minha irmã fala aqui, a minha irmã, ó, vai ficar gravado depois isso aí, né? Então, a minha irmã tava quase separando, ela falou assim, ó, ou você trata ou sai fora. Porque sabe aquelas coisas que estava dormindo na garagem já? Porque não aguentava dormir na mesma casa que meu cunhado. Tava assim, e é isso, e a gente não fala sobre isso, né? Ou porque a gente fala assim, quem, você perguntar aqui, ó, temos 20 pessoas aqui, quem ronca? Ninguém vai falar, não, eu ronco, né? Não, a gente parece que tem vergonha, né? Então, eu ronco só quando eu bebo. Ah, mas eu bebo todo dia. Então, aí se a gente tem outro problema, além da apneia, você precisa ver o alcoolismo também. E aí já são dois problemas, né? Mas a apneia talvez é o problema de maior prevalência hoje. Tem 1 bilhão de pessoas estimadas com apneia obstrutiva do sono, tá? Caracterizada aqui, a apneia do sono, desculpa. E aí, os moderada grave, no Brasil temos 50 milhões de pessoas no Brasil, moderada grave, que precisa de tratamento CPAP, 25 milhões. Então, nós temos aí 10% da nossa população, mais de 10%, né? 202 milhões que nós estamos, né? Então, aí, mais ou menos 25% da nossa população tem apneia do sono. Desculpa, 15% da nossa população tem apneia do sono, precisa de tratamento e nós não estamos fazendo nada. Tá mentira também, né? Então, como é que a gente vai diagnosticar? E aqui entra de novo, né? Tipo 1, tipo 2, gold standard, né? Nós não temos tempo para discorrer tudo sobre isso, que cada um tem ou não. Mas o gold standard é quando você coloca lá eletroencefalograma, você vê atividade cerebral,
você vê a cinta, você vê a incursão torácica, você coloca lá eletrocardiograma, você tem avaliação cardíaca, você tem avalia movimento, você filma, você tem microfone, você tem tudo. Então, o tipo 1 você faz no laboratório, o tipo 2 no domicílio. Você tem o tipo 3, então vamos supor que você faz um pré-teste e você já sabe, porque assim, a apneia obstrutiva, a apneia central, a apneia do sono é uma das mais prevalentes. Insônia é um distúrbio de sono. Mas você não vai detectar insônia com o polissonôgrafo tipo 3. Então você precisa do 1. Então, na verdade, o polissonógrafo, o polissonígrafo, ele é o equipamento gold standard para você diagnosticar os distúrbios do sono. Mas se você já está desconfiando de apneia do sono, seja ela obstrutiva ou central, você pode usar um tipo 3, que é bem mais tranquilo do que um tipo 1. Então, esse aqui é o domiciliar simplificado, né? Então, você coloca uma cânula nasal, que nada mais é do que um catéter, muito parecido com o catéter de oxigênio. Você tem uma cinta aqui, e aí você coloca o oxímetro no dedo, e aí você vai ter o sinal de fluxo, e você vai ter o sinal de oximetria, então você vai ter o índice de apneia e hipopneia, que é o diagnostica a apneia do sono. E hoje você tem o tipo 4. O que que é o tipo 4? A gente vai falar depois, né? Assim, nos próximos slides. Que é, na verdade, você não tem nem o sinal respiratório. Então, assim, algumas pessoas falam que é para diagnóstico, outras não falam. Nós não vamos tocar nessa discussão no momento. Mas um ponto importante é o tipo 4 ele pode servir tanto para screening, que é rastreio de apneia do sono, né? Então, você pode fazer um pré-teste, tem lá, entra na internet, digita lá, teste para detectar apneia do sono, Stop Bang, Berlim, Epworth, são 3 pré-testes. Você faz, então você faz um pré-teste, que é um questionário, que você fala, você tem sono, qual é a probabilidade que você tem de dormir quando você vê televisão depois do almoço? Grande. Qual que você dorme quando lê livro? Durmo. Então, assim, são perguntas rápidas, você faz, e aí se você associar isso a uma avaliação clínica, que né, pescoço, aí tem lá todos os testes, etc., né? Circunferência nucal, ronco testemunhado, é a esposa ou o esposo que fala, não, isso aí tá roncando. Ou então para aqui, ó, para, doutor, para de respirar no meio da noite, da agonia. Porque quando tá acordado, quando tá roncando, eu não durmo. Aí quando para de roncar, porque para de respirar, aí eu não durmo porque eu acho que vai morrer, né? Então, e só um dado interessante, existe um artigo mostrando o seguinte, que quem infarta das 6 até as 9 horas da manhã, não é infarto. Ele infartou por causa da apneia do sono. E quem não tem apneia do sono e tem um problema do coração, infarta das 10 até o meio-dia. Então, aquela coisa tipo, eu quero ser igual ao meu avô, morreu dormindo, acordou, estava morto, né? Não morreu de infarto, ele morreu de apneia do sono, tá? Então, esse é um dos pontos. Então, o que que você pode fazer? Porque imagina, gente, você vai assim, ó, nós vamos sortear aqui agora, né, todos os assistentes, nós vamos sortear um exame de polissonografia tipo 1 no laboratório. Olha que legal, vocês vão dormir com 36 canais na cabeça, né, e vão ganhar um lanchinho para dormir. Tá sempre é um exame que ninguém vai dizer, não, pera, você tá de sacanagem. Não é uma coisa tão prazerosa. Você vai, não, mas vou me diagnosticar. Não, então assim, você primeiro não quer falar sobre o assunto e o diagnóstico gold standard é um negócio que tem que dormir fora de casa, né? Com um monte, todo monitorado, você não tem como ser normal isso, né? Então o 3 ele já vamos dizer assim, ele já seria um simplificado, já validado quando você suspeita de apneia do sono, tá? Mas, gente, vamos chamar assim de ultra simplificado, é você fazer uma oximetria noturna. E aí, para o cara grave, isso é muito legal. Por que que eu estou falando isso? Vocês que estão aí no domicílio, vocês estão tratando um monte de paciente com AVC, um monte de paciente com DPOC, um monte de paciente com síndrome de hipoventilação da obesidade ou enfermidades cardiovasculares. Não é verdade que eu vou falar, mas só como um número geral, 60% dessas enfermidades cursam com apneia do sono. Aí você fala o seguinte: então vamos dar oxigênio, porque o cara satura à noite. Não, ele não precisa de oxigênio. Talvez ele precise de um CPAP. Não, mas está querendo dizer que então vamos especializar em sono agora? Não, você não precisa. Aí é uma questão sua. Se você quiser, a área da fisioterapia hoje que mais cresce dentro da área respiratória é a medicina do sono. Tá? Você pode. Aí é com vocês agora, estou trazendo informação. Você pode sim se especializar para atender
pacientes apneicos ou com distúrbios do sono. Especificamente, ou especificamente não, mas mais especificamente, a apneia obstrutiva do sono, tá? Agora, se você não quiser, você pode fazer um screening e encaminhar para um especialista. Mas o screening quem faz é você, e você pode ser remunerado por isso. Olha que coisa boa. Né? Então você tem aqui um equipamento, um oxímetro, que é um polígrafo tipo 4, e aí você pode ter algumas informações, tá? Então hoje eu falei do índice de apneia e hipopneia, que é quanto o cara para, quantas vezes o cara para de respirar durante a noite, mas também de maneira simplificada, parece que o mais importante não é em si quantas vezes ele para de respirar. Rui, Oi, só um manda. minutinho. É, alguém mais não está escutando? A Liliane colocou que ficou mudo. Para mim tá normal. Pessoal, se vocês puderem colocar, tem alguém que não está escutando também? Se puder só colocar aqui, que a Liliane falou que não está escutando a aula, que ficou mudo. Tá normal, normal, tá normal. Liliane, acho que pode ser um problema então aí da sua internet, porque ó, o pessoal tá colocando aqui no chat que tá normal, tá bom? Mas aí se ficou mudo, você acha que será que ela não tá, ela tá te ouvindo também? Ela não vai estar te ouvindo, né? Não é melhor. Deixa eu, deixa eu ver, ó. Talvez seja melhor escrever no Só chat colocar para aqui ela. a. Talvez ligar, talvez ela apertou o espaço e ficou no mudo, tem essas coisas. É, Não, né? Aperta algum botão aí. Você quer que eu é, espere ou seguimos? pode seguir, eu coloquei já para ela aqui que está normal, pedi para ela dar uma olhada. Eu coloquei como uma mensagem para ela, só para ela. Beleza. Obrigada, Obrigado, Rui. chefe. Desculpa. Então, imagina. Então, vocês imaginam o seguinte, que parece, então, que não é quantas vezes você para de respirar, e sim o seu grau de dessaturação. O que faz sentido, né, gente? Então, imagina, quanto mais tempo você desatura, ou quanto mais vezes você desatura, pior, maior a injúria para o coração. O coração precisa, coronária e cabeça e cérebro precisa estar oxigenado o tempo inteiro. E aí, se você não está oxigenado o tempo inteiro, você ou vai ter um AVC, ou um derrame, ou você vai ter um evento cardíaco, tá? Um infarto, tá? E aí parece que a carga hipóxica é um dos principais fatores, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, tá? E aí, o conceito inicial de carga hipóxica era justamente as dessaturações vinculadas às dessaturações da apneia. E aí o mesmo grupo, eles publicam um artigo assim, mas e se eu não tiver o tipo 3, se eu fizer um tipo 4, dá para eu calcular a carga hipóxica? Sim, ele fala, olha, talvez você colhe aqui o IDO de 2%, e aí você consegue estimar a carga hipóxica, tá? E aí é o seguinte, agora vamos voltar lá, né? Bom, como que é os registros de dessaturação do equipamento que eu estou utilizando? Se o meu tempo total aqui de dessaturação é confiável e qual a acurácia e precisão em cada janela de dessaturação? A gente já viu lá em cima, lembra? Né? Lá na primeira parte. Os oxímetros têm que ser validados para todas as décadas de dessaturação e hipoxemia. Vocês lembram que eu falei agora que alguns demoram 90 segundos, 1 minuto e meio, para Minuto e meio. detectar aquela queda na saturação? Aí você pensa o seguinte. Mas o IDO, ele é em torno, o evento de apneia é 10 segundos. Ué, se eu tenho um equipamento que demora 1 minuto e meio, ele vai perder um monte de evento. E aí está explicado um pouco por que que quando você faz com máquinas ou equipamentos diferentes, o resultado às vezes sai tão diferente. Tá? Bom, então, Aqui, o Rui, aqui só teve uma observação que acho que é o Biologic. Já nos mostra a carga de hipóxia. Aqui colocaram uma observação, porque eu acho que é uma outra marca, né? exatamente, a Biologix, né, Biologic. ela é um equipamento, ela também é um oxímetro, né, ela não é da Noninha, é uma empresa separada, e ela emite um relatório, e dentro desse relatório ela já calcula a carga hipóxica lá, e ela já te dá lá, então a gente já vai falar da carga hipóxica daqui a pouco, é verdade. Né? Alguns polissonêgrafos eles já estão com o software também mais atual, eles também já estão incorporando esse valor de carga hipóxica dentro da sua análise, tá? Bom, então o que que a gente tem aqui? Né? A gente tem equipamento, vamos voltar agora a falar, né, sobre o oxímetro, né? Então você tem um equipamento que pode dar uma oximetria noturna. Então você imagina o paciente coloca lá o oxímetro, coloca no dedo, pum. Aí você vai ter um exame de 8, 9, 10 horas, 6 horas, o que seja, né? O mínimo indicado são 4 horas, pensando em apneia do sono ou distúrbios do sono, então ele tem que ter pelo menos 4 horas de registro.
Mas você também pode utilizar esse equipamento para reabilitação, para titulação de oxigênio, nós vamos falar isso depois, e o CPAP e suporte ventilatório. Então veja que com o mesmo equipamento, você não só utiliza para um exame de oximetria noturna, né? Então, um polígrafo tipo 4, gente, ele nada mais é do que um oxímetro. É engraçado isso, né? Mas às vezes a gente confunde. Ah, e uma vez eu estava falando assim, eu não sabia que o seu oxímetro era um polígrafo também, ele é um polígrafo tipo 4. Eu falei, mas é a mesma coisa, o tipo 4 de poligrafia, ele é uma oximetria, tá? Então, veja que você pode, tá? O seu paciente em binível ou em ventilação mecânica, você pode verificar ou monitorar se ele está sendo com os parâmetros adequados. Você pode monitorar e titular o CPAP. Você pode monitorar e titular o oxigênio. Você pode utilizar ele no teste de caminhada e screening para a apneia do sono. Olha quanta coisa você pode fazer. E, de novo, o equipamento emite um relatório. Gente, o que emite relatório? Você analisa e você dá para o paciente. Isso é um exame que você está fazendo e você pode ser remunerado por isso. Porque isso não é que você vai lá e vai só medir. Não, você vai ter um exame, você vai apresentar um relatório para o paciente. Tem muita gente fazendo isso, tá? Então ele tem um baixo consumo de pilhas, aí de 50 horas ou 44 horas com Bluetooth ativo, tem uma memória grande, o paciente não precisa fazer nada, tem diversos sensores, né? Então você pode ter paciente aqui com 4 anos, 5 anos, 6 anos. Nós temos algumas experiências aí com pacientes bem pequenos, com dioximetria noturna, com sensor específico aí para fazer exame, né? E o adulto também tem o sensor de clipe, etc. Tem vários tipos de sensores, todos validados. Aqui está um exemplo do relatório, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Mas é um relatório 100% customizável, você tem edição de curvas e parâmetros, interpreta os resultados e cálculo de variáveis. Então, a primeira coisa aqui, o que você pode fazer? Você pode escolher qual que é a sua taxa de amostragem, 2 ou 4 segundos, né? Você pode escolher quando que você quer, você pode programar para o paciente que você quer uma determinada hora. Eu gosto muito dessa aqui, verificação aleatória, que é colocou o sensor, já está. Você já começa a gravar os dados depois de 1 minuto, tá? Você pode ter, então vamos pensar agora nos parâmetros, né? O ideal, o que que é o ideal? É o índice de saturação de oxigenação. É quantas vezes ele dessatura em 1 hora. Isso aqui é um paciente fictício, tá, gente? Não que não tenha esses pacientes. Mas 41 quer dizer que esse cara se desaturou por 10 segundos 41 vezes por hora. Olha quanto esse paciente está desaturando. Então a gente chama isso de uma hipoxemia intermitente, né? Que ela desatura e ressatura, desatura e ressatura, desatura e ressatura. Tá? E aqui você tem a distribuição de todos esses eventos aqui, ó, nos quintetos aqui de valor de saturação. Tá? Essa seria a primeira análise que você pode fazer. Olha, o IDO 41, gravíssimo, paciente gravíssimo. Tá? E você pode escolher aqui 3, 4 segundos. Aqui a gente tem, né, dá para a gente repetir. No outro momento a gente faz um curso só sobre quando que é 3, quando que é 4, com 10 segundos, quando que é etc, etc. O que dá para a gente estressar ao máximo aí o relatório, né? Mas só para você ver o tanto de informação que dá para tirar de um oxímetro, né? Ô, O Rui, D90, manda, Rui, Michele. tem uma perguntinha aqui, na realidade um comentário, né, que a Brenda colocou que elas utilizam, né, esse equipamento na reabilitação, mas ela está achando interessante ver essa parte de oximetria noturna que você está citando, que também dá para ser feito, né? E colocaram aqui Total. uma pergunta se você consegue utilizar em crianças e sim, a partir de qual idade utiliza esse equipamento para poder em criança em pediatria? Olha, a gente tem o sensor J. Eu vou te falar o seguinte: nós temos o nosso sensor pediátrico que ele vai bem para crianças a partir de 5 anos, 4 anos, 5 anos, aí depende, né? De 4 a 6 anos, depende do tamanho da criança, já dá para ser utilizado. Mais novo que isso, você conseguiria colocar isso no dedo do pé. E aí você coloca, em vez de colocar no punho, você coloca no tornozelo, tá? Ah, E nós tá. temos um sensor J, que ele também pode ser acoplado ao dedo do pé, tá? E Vem aí, 3 sensores, ô Rui, é isso? não, ele vem com um sensor, os Ah, outros e você sensores que você, são, você eles adquire. são acessórios à parte, né? Tá. Então, a Brenda, depois a gente volta, me lembra da Brenda, a gente pode Tá. retomar, né? Mas se não qualquer coisa, Brenda, pega o meu contato, né, manda mensagem, a gente bate um papo aí de como, se você já tem o equipamento e não está utilizando isso, poxa vida, é um ponto extremamente importante para você começar a desenvolver, né?
De novo, gente, não é questão só de você ter o relatório para você ser remunerado. A questão aqui é de você identificar um problema que o paciente tem. A Liliane Mendes, que é uma fisioterapeuta que faz muita reabilitação em Belo Horizonte, ela fala muito, ela descreve a fisiologia disso, né? De a gente reabilita, se o cara tem apneia do sono e não dorme bem à noite, ele fica desaturando, como é que tá a recuperação desse músculo que você está reabilitando durante o dia? Ah, não, fica tranquilo, meus pacientes estão acamados, tudo, eu só faço alongamento. Bom, aí já é outro problema, né? Mas se a gente realmente está devolvendo ou mantendo funcionalidades, né? E a gente está fazendo exercício com os pacientes, né? Você precisa ter algum grau você vai estressar esse músculo, né? Você precisa voltar a ter tônus dessa musculatura, tá? Então, IDO, a gente pode aqui, você pode alterar os valores de IDO. O T90, então, aqui se eu falo que o outro é uma hipoxemia intermitente, essa aqui é uma hipoxemia crônica, que é o cara que está dessaturando. Veja esse paciente aqui, ó. Vê, de novo fictício. 25% do tempo ele está dessaturando. Isso é muita coisa, gente. Esse cara fica um quarto da noite, do tempo dele dormindo, dessaturando. Esse cara precisa de tratamento, porque senão ele vai infartar, né? Tempo máximo aqui, então você tem alguns métodos, né? Que você pode alterar aqui de 88 para 90, 92, para como indicativo de hipoventilação. Então, de novo, aí meu paciente que está lá no binível pode fazer também. E aí, de repente, você pode ter uma condição para saber se o paciente estava hipoventilando. Eu vou contar um caso que eu estava no domicílio uma vez e o paciente ele tava em uso de oxigenoterapia. E eu vi pelo tamanho do paciente, eu achei a incursão torácica dele pequena e uma frequência respiratória muito alta. E aí, quando a gente fez alguns ajustes, que a pressão de suporte dele estava bem baixinha. Quando a gente fez os ajustes e deu uma incursão torácica um pouco maior, né, a gente deu um volume um pouco maior, avaliando o tamanho dele, a gente achou que tava um volume corrente baixo. A hora que a gente aumentou o volume corrente, obviamente uma parte disso também a frequência respiratória diminuiu, e ele saiu da oxigenoterapia. Ou seja, era um paciente que estava em hipoventilação por ajustes inadequados de parâmetro. Ali estava evidente, não precisava ter visto a oximetria noturna. Mas então você podia desligar o oxigênio. Então era um paciente que estava sendo tratado como dependente de oxigênio que não necessitava de oxigênio, tá? Num dos trabalhos aí de telemonitoramento que a gente fez com algumas empresas, né, 20, eu não lembro agora o dado, a gente publicou esse dado. Acho que tem 30% dos pacientes domiciliares têm algum tipo de ajuste inadequado de ventilação mecânica. E a oximetria noturna pode te ajudar a rastrear isso, tá? E aí você pode analisar a curva aqui no detalhe, etc. Manda, Isso que Michele. eu ia falar, esse T90, você consegue fazer esse ajuste na hora para fazer a medição, é isso? Você Ah, consegue, tá. você escolhe, ele já te dá direto, T90, T95, Tá. T85. Então aqui, ó, é a porcentagem de tempo dessa análise aqui, né, que você ficou fora. Você pode colocar este valor aqui que você quer aqui, e ele vai mudar aqui, e ele vai te dar esse tempo em Ah. minutos. Aí Aí vai você te dar em consegue minutos, ajustar, então você consegue você ajustar aí. exatamente, você consegue ajustar em minutos, em horas ou em porcentagem. Tá? Hum. E aí aqui você vai ter então uma hipoxemia intermitente pelo IDO ou uma hipoxemia crônica pelo T90. E eu vou avaliando minhas curvas. E pelas curvas, gente, eu vou saber. Existem, de novo, né? Aí de novo dá para a gente ficar um tempão falando, mas pelas curvas você pode ter. O gráfico da curva vai ser indicativo se esse paciente é apneico por uma hipoxemia intermitente, uma hipoxemia crônica por um distúrbio VQ ou hipoventilação. Né? Então, pelo tipo de curva, você comportamento de curva, aqui é uma curva clássica de apneico, né? Olha o tanto de apneia que ele está tendo, né? E aí a carga hipóxica, que dá para você colocar aqui como carga hipóxica estimada, isso tem que ficar bem claro, né? Aqui a gente está fazendo uma estimativa pelo conceito de carga hipóxica, não é o mesmo cálculo do Azar-Barzin,
tá? Mas eu tenho meu tempo total de eventos, eu tenho minha intensidade média, eu tenho meu tempo analisado, uma conta matemática aqui, né? Tempo total de evento versus a média de saturação sem eventos, menos a média de saturação baixa porcentagem, dividido pelas horas analisadas, eu vou ter aqui minha carga hipóxica estimada. Minha carga hipóxica oxi, porque eu não tenho os eventos respiratórios, mas mesmo assim estimada, tá? E aí eu posso, olha, um dos relatórios, eu posso colocar aqui minha interpretação, ó. Aí eu coloco tudo isso aqui que a gente acabou de discutir, coloco minha menção, clico OK, carimbo, assino, entrega para o paciente. Olha como fica mais bonito o nosso atendimento. Olha, por que que você cobra a sua avaliação tão cara? Porque a minha avaliação inclui um exame noturno de oximetria para eu ver, para eu saber o que está acontecendo com o meu paciente quando eu não estou olhando para ele. Olha que demais isso, né? Então, a medicina do sono, gente, pensando que é altamente prevalente, pensando que 60% do que a gente trata tem algum distúrbio de sono, e nós não estamos fazendo nada, e não estou dizendo que vocês precisam tratar, mas a partir do momento que você, pelo menos, você rastreia isso e detecta um problema, ué, se vocês começarem a fazer isso, não tem problema nenhum. Rui, não quero tratar. Agora eu diagnostiquei lá, tô lá, fiz o screening. O que que eu faço agora? Tô com o paciente. Não tem mais, você vai me falar e eu vou falar onde você mora, onde que eu passo, desculpa, onde o paciente mora, tudo. Manda lá para esse serviço, eu conheço um monte de lugar. Não vai ter nenhuma região que vocês vão ter que eu não vou ter alguém para indicar para trabalhar, para ajudar o paciente. E aí você divide o paciente, você trata ele durante o dia, alguém trata ele durante a noite, tá tudo certo. Não, não, Rui, não quero, eu quero tratar ele. Então, beleza, você se especializa para tratar a apneia do sono. E aí você vai ser um fisioterapeuta mais completo, tá tudo certo, tá? Mas agora então acabamos a segunda parte, vamos para a terceira e última parte agora, né? Que é o quê? Ui, beleza. Sono é super legal, mas assim, não é minha praia. Vamos, o mesmo equipamento que ele pode ser usado como um polígrafo tipo 4, eu posso usar ele durante o dia, porque todo mundo fala de oximetria noturna, mas ninguém fala de oximetria diurna. Gente, o equipamento já está aí. E aí a gente usa equipamento para teste de caminhada. De verdade, é um equipamento muito caro só para você usar para teste de caminhada. Porque ele pode muito mais. Né? O teste de caminhada, a não sei que você fala, não, mas eu cobro teste de caminhada, eu cobro. Né? Eu tenho um serviço de teste de caminhada, você vai fazer teste de caminhada para todo mundo. Né? Beleza, então é o seu ganha-pão. Mas se não, você pode ter uma monitorização e titulação da fisioterapia dos seus pacientes. Tá? E aí a gente já sabe, eu não coloco aqui só por uma questão de tempo, tem lá, Consenso Brasileiro, Sociedade Brasileira de Pneumologia, 2022, artigo com guideline de indicação de oxigênio terapia domiciliar, está lá em português. Digita aí no Google, vai dar, tá lá. Ah, Rui, é muita coisa, 22 páginas é muito. Chat GPT, como é que fala? Resume esse artigo para mim. Pronto, ele coloca lá, ele vai te dar indicações de oxigenoterapia. Tabela quadro 1 e tabela quadro 7, se não me engano. Vê lá, pronto. Vai estar lá rápido, bonitinho. Já sei indicação de oxigenoterapia. O que que eu vou fazer agora? Bom, beleza, agora vamos ver como é que nós vamos fazer. Ele precisa de oxigênio. Quando que ele precisa? Precisa de reteste ou não? Mas, independente se ele precisa de oxigenoterapia ou não, existe uma condição clássica que é paciente hipoxêmico grave em repouso precisa de oxigênio. Ninguém vai falar o contrário. Mas existe uma área cinzenta. E o cara que só dessatura quando faz exercício? E o cara que só dessatura quando vai no shopping? E o cara que só dessatura quando sobe a escada? E o cara que só dessatura quando dorme? Bom, já vimos. Se dessatura só quando dorme, mas de dia tá super bem, é a apneia do sono, não é oxigênio. Ou pode ser que não tenha apneia, mas precisa de oxigênio para dormir. Tá? E aí a primeira coisa seria o teste de caminhada. O teste de caminhada é o mais sensível para detectar que alguém que desatura durante o exercício. Então, normalmente, o que você pode fazer? Faz um teste de caminhada. Desaturou, o que você vai fazer agora? Beleza, vai usar esse relógio aqui. E você vai usar isso durante o dia, das 8 da manhã até o meio-dia, ou das 8 da manhã até as 8 da noite, ou das 8 da manhã até as 5 da tarde. Não sei. Cuidado, você não vai derramar, vai tomar banho e tira o oxímetro, pelo amor de Deus. Não, então vai lavar a mão, tira o oxímetro. Não é a prova d'água, ainda. Né? Então a gente já sabe que você monitorar as atividades do paciente, ele indica, ele é um adicional, um aditivo para ver, um,
em quais atividades o seu paciente satura. E dois, gente, artigo que viu, monitorou, esse Rui não sou eu. Esse é o Rui, eu acabei de ver, ó, Rui Ribeiro, gente, podia ser eu, né? Podia ser tão massa. Olha, que coincidência, estou trazendo aqui uma literatura minha. Não, não sou eu, né? Então, imagine o seguinte, tem um artigo que mostrou que fizeram 24 horas, monitoraram o cara, de dia e de noite. O paciente satura 77% do dia. Esse paciente está desaturando o dia inteiro, 77% do dia ele dessatura. E aí, se você avalia isso, ele faz um diário e você sabe que ele dessatura para subir escada, para caminhar, para carregar peso, você faz a sua terapia baseada para aonde ele está dessaturando mais. Mais do que a esteira e a bicicleta, que isso não dá para não fazer, nós já sabemos, o grau de evidência A, mas talvez, por que não fazer um trabalho específico para a musculatura que exige mais dele? Olha que lindo isso, gente, a monitorização adequada guiando a sua terapia. Mas por que você está fazendo esse exercício que nenhum outro fisioterapeuta fez? Porque nós detectamos que nesta atividade você dessatura. Então eu quero treinar a sua musculatura para que, assim como o seu coração e as pernas estão vivendo melhor, você não corrige a DPOC, mas você faz com que o músculo capte melhor o oxigênio. Você treinando a musculatura que mais exige dele, ou que ele é mais débil, talvez aqui seja um guia para o que você precisa tratar ou não. Olha que massa isso, gente. Né? E aí, de novo, aqui a gente está falando do paciente, do mesmo equipamento, que vai avaliar o paciente durante a noite e durante o dia. Você pode fazer em 12, aí você divide depois, aí depois, quem quiser, ui, ó, dá umas sugestões aí, tem aqui para me dar umas sugestões. Você pode dividir em dois relatórios, você pode fazer no mesmo relatório, mas pode fazer em dois. É aqui você de dia e aqui durante você à noite. Bom, aqui nós vamos fazer isso e para cá nós vamos fazer aquilo, tá? E é dispositivo. Aqui a gente tem o quê? A gente acha, a gente sempre fala o seguinte, né? Isso é muito comum, o cilindro é mais forte, né? É engraçado que as pessoas não falam que o cilindro é melhor. Ela fala que o cilindro é mais forte. A gente fala, o que que a gente fala? Ah, que o oxigênio do cilindro é puro. Gente, a pureza do concentrador é 97. Se você tem um nariz bom para detectar 3% de pureza de oxigênio, cara, vai pro Guinness. Então não é exatamente isso que o cilindro é mais forte. Mas antes da gente falar do cilindro e do concentrador, gente, concentrador portátil, para aqueles que atendem, pacientes que têm um concentrador portátil, que vai na padaria, que vai jogar golfe, que vai dirigir, que vai para a praia, que vai não sei o quê, e tem o concentrador portátil, o concentrador portátil é pulsado. Então, ao contrário do contínuo, que ele fica o tempo inteiro, o pulsado, olha, só joga o oxigênio uma parte do tempo. Então, o pulso de um não é 1 litro por minuto. Ele é um. E cada marca, agora pasmem, cada marca tem um pulso diferente, tem um bolos diferente. Ah, mas um não equivale a um? Não, não equivale. Então, se você tem um paciente que está no seu concentrador, 2, 3, 1,5, 4 litros por minuto, que seja, e você vai passar ele para o portátil, você precisa monitorar ou titular ele para o portátil também. E essa é uma das explicações por que as pessoas falam que o portátil é mais fraco. Porque ela coloca lá 3 e acha que está dando 3 litros por minuto. Por que que eu uso 6 no portátil e no concentrador é 3? Ah, porque o portátil é mais fraco. Não é só isso. Tem a tecnologia, ele tem pulsos e realmente ele tem um limite. Mas uma boa parte dos pulsados, dos portáteis, eles são recriminados porque a gente não titula adequadamente, tá? E Bom, Rui, tem como manda. fazer uma conversão, que nem você falou que nem um paciente que usa 3 litros no concentrador, né? Ou no cilindro, para quando a gente usa o portátil. Qual que é o ideal para fazer essa É, algumas titulação? máquinas, algumas marcas, ela já traz essa conversão Tá, estimada. tá. Aí a marca tem que falar. Agora, indicação de oxigenoterapia é saturação acima de 90%. Então, o que que você Uhum. faz? Você vai fazer um teste de caminhada com o paciente no portátil. E aí Tá. você vai fazer o teste. Saturou? Para.
espera meia hora, 40 minutos, aí vê, né? Meia hora, faz de novo, aumenta o pulso, até o momento que ele não desatura. Entendi. E aí você fala, olha, para a sua atividade, você precisa no pulso de 8, 9, 3, 2, Entendi. 7. Então você precisa titular. E aí o titular é isso, né? Faz um teste de caminhada, saturou, aí você pode ver, saturou uma vez ou saturou logo na largada, para, descansa, aumenta. 20 minutos, meia hora, começa de novo. Faz, agora foi 3 minutos, saturou, para, descansa. Meia hora, pronto, vai de novo, aumenta, e aí você pode fazer um protocolinho, né, de como Uhum. Ok. titular. Mas tirando agora a comparação do portátil para o concentrador estacionário, que é o fluxo contínuo, o cilindro, gente, os fluxômetros estão tudo desregulado, tá? Então, um é um, o 3 é 5, o 3 é 4, o 5 é 8, o 10 é 15. Então, olha só, quando a família fala que o cilindro é mais forte, eu fiquei desacreditado quando eu li esse artigo, porque eu falei, a família tinha razão. Eu falei, não, você tá dessa cabeça, imagina, 5 é 5. Aqui é igual, é psicológico. Não é, não é, não é psicológico, não. Tá aqui, ó, mostrando que os fluxômetros no cilindro estão tudo desregulados. Então, de novo, se você vai para o backup, para o cilindro, em teoria, você também precisa tomar cuidado e retitular o seu paciente. Tá? Então, e não precisa fazer, porque o cilindro, a princípio, o cilindro é backup, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o paciente, se você usa 3, começa com 3. Mas talvez valha a pena você começar com 2, um pouquinho menos, etc. Então, o paciente com 3 no concentrador fica lá 93. Botou 3 no cilindro, ele ficou 98, baixa para 2. Gente, a gente vai estar. Quem tiver no CIAD, estaremos no CIAD falando sobre mitos da oxigenoterapia na sexta-feira, na mesa Aí redonda. eu tô lá. Mitos da oxigenoterapia, a gente vai falar. Bom, metade da aula já está aqui, Michele, mas a outra metade, qual que é? É justamente isso de você, como que você transporta isso, como que você vai resolvendo esses problemas, né? Oxigênio vicia, precisa de um umidificador, não precisa, como é que eu faço essa transferência, como é que eu calculo, quanto de oxigênio, quanto de tudo. Então a gente tem algumas dicas aí, né, para falar, tá? Então, e é uma coisa tão boba, né? E só para finalizar o que eu ia falar do SIAD, né? 96, se você está usando oxigenoterapia, 96, gente, não é necessário. 96 está associado a maior mortalidade e a eventos adversos. Ah, mas eu gosto. Aí é você gostar é um problema seu, né? Aí é você com você mesmo, não é com o paciente. Se o paciente está desaturando 88, 87, ele precisa estar alguma coisa entre 92 e 94 e está super bem. Ele precisa para cima de 90%. Então, a gente normalmente gosta do oxigênio. Ah, eu gosto do 98. Eu também gosto, mas é ruim para ele, né? E eu tenho várias experiências na minha vida que eu falava isso, mas é que eu gosto, né? O cara fala, mas não tá tratando você. Quando você for dependente de oxigênio, nós deixamos o que você quiser, 98. Né? Porque você é esclarecido, aí você escolhe. Mas 98 é um. E tem a turma do 100, né? Não, eu gosto do 100, tá? Gente, rato respirando, fração inspirada de oxigênio 100% por 3 dias morre. Oxigênio é remédio e mata na Uhum. dose errada, tá? Então vamos dar um exemplo agora desse uso, combinando tudo agora que a gente falou, né? Oxigênio e sono, tá? Para ver que esses pacientes estão com a gente. E não vai nem ser DPOC, que é um paciente pós-pneumonia que saiu do hospital, melhorou, saiu dependente de oxigênio. Olha que maravilha, depois da pneumonia ele não tinha nenhum problema pulmonar, gente. Então, esse é o paciente que não vai precisar de oxigênio a vida inteira. É temporário. Então, esse paciente precisa ser reavaliado a cada 3 meses ou 2 meses depois da estabilização do quadro de exacerbação, tá? Então, ele saiu com 1 litro por minuto. Olha só este paciente, né? Os episódios 630. Imagina a carga hipóxica dele aqui estava 200 e alguma coisa.
gravíssimo, né? O ideal dele é 45, juntando dia e noite. Ele dessaturava durante o dia, né? Paciente grave, ó, 14 horas. Olha aqui, ó, né? De noite e de dia, tá? Aí o que que foi? Começou a reabilitação pulmonar. 3 semanas depois da reabilitação pulmonar, tirou o oxigênio já, ó, né? E aí, olha que maravilha, ó, já caiu, ó. Caiu, o episódio caiu para 1/3 do que era antes. Olha o T90 dele, hipoxemia crônica, caiu de 77%. Lembra o que que eu falei para vocês? Os pacientes ficam 77% do tempo dessaturando. Olha aqui, ó, 77%. Parece que a gente combinou, né? Então caiu para 50%. Melhorou, mas ainda tá ruim, tá? Aí você começa a ver, aí você fala o seguinte: poxa, era assim, ficou assim. Veja que durante o dia ele já não estava mais precisando de oxigênio. Ó, 90 é o traço vermelho. E ele estava indo super bem, a não ser em algumas atividades que ele realmente saturava, mas estava evoluindo. Mas olha à noite, a mesma linha vermelha, olha o que aconteceu com o cara à noite. Ué, um cara que com oxigênio à noite, de dia ele fica bem, à noite ele fica mal, alguma coisa está acontecendo. Ué, vamos colocar um CPAP nesse cara? Vamos. Aí coloca o CPAP. Aqui não trouxe todo o caso, né? Olha só a maravilha do CPAP. Aqui não tinha titulado total ainda. O cara fica bem. Aqui, o que que ele fez? Tirou o CPAP. Aí, ó, pum, piorou. E aí ele cai, ó. Imagina, ó, aquele T90 que estava 50 e pouco já cai mais ainda para 33%. Mas aqui, por causa também disso daqui, ó. Rui, veio Oi. uma pergunta aqui, quando o paciente já tem um basal de 90, a Cleide perguntou, não sei se eu entendi muito bem, porque só está aqui, né? Quando tem um paciente que está no basal de 90, porque na realidade isso que você comentou, né? O limite a gente sempre toma o 90 como uma referência, né? Paciente que estiver saturando 90 não tem a necessidade da oximetria, desculpa, da oxigenoterapia, né? Vamos, eu vou falar o seguinte, eu vou ler o slide, eu vou acabar esse último slide e Tá. a gente começa por essa pergunta, porque ela é muito interessante. E até porque depende da patologia, tem que ser tudo isso É, avaliado também, né? exato, exato. Então vamos lá, resumindo, a oximetria é uma ferramenta para avaliação do sistema respiratório em toda a área, incluindo sono, oxigênio, do home care, oxigênio. A gente precisa entender as limitações do oxímetro. Gente, tem que estar lá as validações que a gente viu, unha, vai interferir. Síndrome de Renault, vai interferir, você precisa do sensor de orelha. Tem o Maurício Bona, Espírito Santo, o cara está se especializando em síndrome de Renault. Ele só usa o sensor de orelha, né? O que que é limitação do metro e oxímetro de baixa qualidade? Veja que aqui eu não coloquei o país de origem Uhum. e não coloquei o baratinho, é baixa qualidade. Dependendo do país de origem, sendo barato, mas sendo bom, tá ótimo. Mas hoje não é ainda. Hoje ainda falta. Se amanhã tiver, beleza, vamos usar esse. O bom, bonito e barato. Não, bonito nem precisa ser bonito, mas o bom, barato, né? E que seja, que venha da onde venha, tá tudo certo, né? A avaliação inadequada coloca em risco a vida do paciente. Um oxímetro de baixa qualidade pode interferir negativamente na decisão clínica do profissional. Então, a gente não pode usar o oxímetro como quando dá o que eu quero, tá bem. E quando não dá o que eu quero, é o oxímetro. Nós somos responsáveis pelos pacientes. Então, o que que eu falo? Eu vou ser bem rigoroso na minha fala agora. Se você não acredita no seu oxímetro, não use nenhum. Não usa. Porque senão você está brincando de medir oximetria. Aí sabe o que você faz? Eu vou até brincar aqui, ó, entre aspas, né? Por favor. Chuta 92. Que 92, a limitação não são 3 pontos de variação, é alguma coisa entre 89 e 85, e 95. Então, na dúvida, chuta 92, mas é melhor você chutar do que, não, eu medi com o oxímetro. Mas que daí volta para a foto da Cris Risato que a gente viu lá, tá? Esse é o meu slide, aqui estão os meus contatos, meu e-mail, né, meu Instagram. Meu Instagram, eu vou fazer uma merchan aqui, como é que chama? Um marketing. A gente coloca pílulas de oximetria toda semana, ou é quinta ou é sexta-feira. A gente coloca um artigo e coloca lá em lâminas muito simples as informações mais importantes do artigo. Alguma coisa sempre relacionada à oximetria. Oxigênio, sono, sensor, tecnologia. Então, nós estamos na pílula já 23, 22, acho. Né? Essa semana é o 23º. Então, toda semana eu coloco pelo menos uma. Eu falhei poucas semanas esse ano.
tá? Tá lá e eu tenho cada vez mais me apaixonado muito em falar de oximetria. Aqui tá meu telefone, meu WhatsApp, pode ir lá, eu respondo para todo mundo. Às vezes não respondo rápido assim, né? Mas eu respondo para todo mundo, tá? E muito obrigado aí pela atenção de vocês. Né, de me ouvir aí e interagir, poxa vida, 8h20 da noite. Então, muito, muito, muito obrigado. Espero que o tempo de vocês tenha valido a pena. Voltamos com a pergunta qualquer. Não, você quer Vamos, falar? ó. Tem mais uma aqui. A mesma pessoa, a Cleide, colocou assim, que ela trabalhava em UTI e muitas vezes tinha que tolerar 88, porque o paciente ia para casa e voltava para a UTI com intoxicação de O2. Aí ela respondeu no que a gente tinha falado, né? Não é muito respeitado o basal no home care, que ela acho que a gente estava falando, lembra do basal de 90 que ela colocou. Eu não vou nem falar o basal nem no home care, é geral, né? Porque assim, eu acho que os cuidados, né, ou a informação ela está hoje tão disseminada, Sim. mas assim, a gente também não sabe direito em quem que a gente acredita, né? Mas então vamos começar aqui. Eu vou, a Cleide, né, que fez a Cleide, pergunta, né? Cleide. Então, vamos lá, perguntaram, e o meu paciente que tem um basal de saturação de 90%? Isso. Este cara, bom, a primeira coisa eu vou perguntar, você confia no seu oxímetro? Esse é o primeiro ponto, tá? Vamos lá, confio no meu oxímetro. E ele crava 90 toda hora. Então, este cara mereceria uma gasometria. Então, vamos lá. Pelo consenso brasileiro, ele teria que fazer uma gasometria arterial para medir em repouso, para ver quanto está a saturação dele, ou a PaO2 dele. Se tiver menor que 55, esse cara tem indicação 100% de oxigenoterapia. Então, a sua saturação periférica de 90% já indica um ótimo screening para esse cara fazer uma gasometria arterial. Isso pensando no Brasil. Rui, eu estou no hospital super bacana, ou então não tem gasometria, etc, etc. Vou seguir o guideline da teste americano. Saturação de 90% já é indicação de oxigenoterapia. Tá? Agora, se ele está 90 cravado, você fica assim, bom, eu não vou em repouso 90 cravado, o que você vai fazer? Você vai justamente, esse é o paciente que eu tenho discutido com alguns pneumos e alguns físios, esse é o paciente que você tem, Cleide, que vai mais se beneficiar desse equipamento. Por quê? Aí agora vamos pensar o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas para você. Esse paciente é obeso? Qual que é o diagnóstico de base? Nós estamos discutindo só fisiologia aqui, indicação do guideline. Nós estamos falando só de artigo, mas vamos lá. Ele é obeso? Porque se ele for obeso, ele pode ter síndrome da hipoventilação do obeso. Isso quer dizer que esse cara, às vezes, você colocando um CPAP e tratando a apneia do sono dele, ele vai lavar CO2 e vai melhorar a saturação basal dele. Olha que maluco isso. Uma parte dos pacientes com síndrome da obesidade, da hipoventilação por obesidade, você trata com CPAP. Então, esse cara não precisa de oxigênio. E aí você vai tratar ele à noite e ele vai melhorar o parâmetro dele, a PO2 dele durante o dia. Ele já está tão hipercápnico porque ele retém tanto à noite, porque o diafragma, né, não é bem verdade isso, né? Porque ninguém sabe exatamente as causas, mas uma parte é o panículo adiposo, né, a barriga é tão grande que ela comprime o diafragma e ele não consegue ventilar direito. Então ele vai acostumando, e esse CO2 de noite por tanto tempo vai mudando o pH dele, vai mudando o bicarbonato dele, ele vai ficando com o CO2 aumentado. Quando ele vê, desloca a curva de dissociação da hemoglobina, esse cara começa a desaturar o dia inteiro, começa a ficar sonolento durante o dia, mais cansado, come mais para se manter acordado, e aí o efeito cascata. Não, não é obeso. Você acabou falando aí, mas enfim, não é obeso. Já ter lido a minha resposta aqui. Então, tem DPOC. Bom, se tem DPOC, a gente precisa ver. Esse cara, agora vamos testar então. Bota o relógio nele, bota ele durante o dia. Quais são as atividades ou quanto tempo ele fica com dessaturação? E aí você vai mandar esse cara pro pneumo dele e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho um oxímetro aqui, eu fiz um holter de oximetria, e esse cara tá com T90 dele baixo de T90 por 60% durante o dia. Esse cara está desaturando. Nós vamos esperar este cara.
ser mais grave para dar oxigênio, nós vamos dar oxigênio antes. Então você tem indicação. Nesses casos, você tem indicação precoce de oxigenoterapia, mas é uma discussão com o médico, né? Então, olha que legal. Esse cara do basal 90 é o cara que mais se beneficia dessa monitorização de 24 horas que eu falei, ou desse exame que eu falei. E aí você titula esse oxigênio. E aí você ganhou o paciente inteiro. Para você, por pelo menos 6 meses. Por isso que tem que ser feita uma boa avaliação, né, Rui? Assim, pensando. E lembrar, como você colocou, né? O oxigênio é um medicamento, né? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem que ser avaliada a patologia de base, que nem você falou, esse paciente é obeso, esse paciente tem um DPOC, ele tem uma fibrose pulmonar, porque você tem que associar a clínica do paciente, né? Isso, Né, com a exato. patologia, porque tem tudo isso também. Eu falo isso porque, como você pontuou lá no começo, né, acho que é um ponto, né, muito assertivo, às vezes você faz a correção, às vezes com o uso de uma ventilação não invasiva, você tem a melhora desse paciente durante o dia. E isso é fato, não necessariamente somente com a apneia, como você colocou, porque a qualidade do sono, você alterando isso, você melhora o problema cardíaco. Muitos pacientes hoje já têm estudos que demonstram isso, que pacientes que, né, que têm algum distúrbio cardíaco, e muitas vezes é por conta ou de uma apneia, ou por conta de uma insônia, como você colocou, algum distúrbio do sono, realmente ele acaba levando essa alteração realmente cardíaca, né? Então tem que ser avaliado como um todo, né? E de repente, com esse equipamento, como você falou, fazer uma monitorização mais de perto e poder avaliar realmente esse paciente para poder realmente discutir uma conduta, de repente, com. Porque a gente sabe isso que você falou, chega para o médico, né? A decisão, Exato. embora seja do fisioterapeuta ali no tratamento no dia a dia, mas esses pacientes são acompanhados por pneumo, cardiologistas, então é Exato. importante, né? Não, e fica muito mais bonito, né? Assim, olha que legal isso. Se você pega e fala, aí se você fala assim, doutor, olha, eu medi uma oximetria de 20 horas aqui e a gente detectou isso. Eu estava pensando isso, o que que o senhor acha? Vai ter, com certeza vai ter, mas eu assim, não, desculpa, eu não quero saber, você está entendendo meu trabalho, não. E você vai ter o pneu, vai falar assim, cara, que massa! É. E é nessas que você ganha o médico como parceiro e fala: eu só vou indicar para você agora. Porque ele sabe, ele vai começar a confiar no seu trabalho, né? Então, e a partir dessa melhor monitorização, e não é só o fato do relatório, é o fato de você também ir guiando a sua terapia. A Cleide também perguntou, né? Trabalhei em UTI e É, tinha foi ela e que lá, do colocou. 88%. Cleide, aqui de novo, aí eu vou perguntar, né? Porque assim, na UTI existem algumas condições. Síndrome de desconforto respiratório agudo, por exemplo, a SDRA, você permite saturações mais baixas, tá? Então existem vários, porque daí é o agudo. E aí, o agudo, existem algumas condições onde você ofertar muito oxigênio é mais deletério. Então, na UTI, e como não é para o resto da vida, ele é por aquele período curto, vamos dizer assim, que é uma estratégia de ataque, de guerra, né? Então, você às vezes é permissivo na hipoxemia. Tá? Então, dependendo, mas de novo, com muita cautela nisso, tá? E, por outro lado, então tem dois artigos muito interessantes. Um que mostra que a saturação de entrada tem uma ótima correlação com mortalidade, e quanto pior a sua saturação de entrada, maior a sua risco de mortalidade. E aí, o que que o pessoal fala assim? Então, vamos dar oxigênio para todo mundo. Quando você dá oxigênio, hiperoxigenação, gente, ó, isso, quem trabalha na UTI, eu vou te dar o dado, tá no Lancet. Cada 71 pacientes que você hiperoxigena, ou seja, que você coloca lá oxigênio para 96 para cima, você mata um. A cada 71 pacientes que você hiperoxigena, e eu estou caracterizando essa hiperoxigenação por saturação acima de 96, você está matando um paciente. Tá? Então, isso é muita coisa. Então, nem de mais e nem de menos. E é um pouco do que a gente vai discutir, alguns alvos, etc. E tem hoje alvos específicos para cada enfermidade. Tá? E até porque, Rui, como você falou, se o paciente é crônico, por exemplo, ele já performa de outra forma, né? Pensando num paciente Exato. crônico, um paciente pensando numa fibrose pulmonar, ele convive com isso, ele já é crônico, ele não vai ter essa agudização. Talvez quando ele tiver uma pneumonia, né? Um Isso. foco ali, né, uma doença restritiva e vai ter um foco ali obstrutivo, né? Uma secreção pulmonar por conta, né, de uma pneumonia, aí tudo bem. Mas a gente tem que pensar também nesses pacientes crônicos, mesmo que se mantém teoricamente, lá Exato. naquela saturação bem, exercendo atividade funcional, porque a gente tem que pensar na função do paciente, né? Com aquela saturação de 90 e tá tudo bem.
Exato, exato, né? E isso é o que você falou. O crônico, ele tem mecanismos já de Sim, adaptação. E aí você tenta melhorar. Gente, e vai ter aqueles pacientes graves, aqueles pacientes de fila de transplante, assim, dá uma agonia, porque esses caras são azuis. Esses caras têm uma hipoxemia, né? Eu trabalhei na UTI da Pneumo, no serviço de pneumologia lá do Hospital de Clínicas de São Paulo. Então, assim, a gente via paciente que eu olhava e falava assim, nu, né? Não, não, não é possível. E a pessoa estava lá rindo, né? Falava, não, é assim mesmo. Eu falo assim, gente do céu, né? Tá, então é isso. O crônico ele tem, não quer dizer que porque tem adaptação então tá tudo bem. Não, não é aí, tem não. que tratar, mas é assim, o crônico e o agudo é diferente. É, tem que ter um olhar diferente, porque realmente o É, posicionamento vai ser outro, né? Ah, tem sim. mais uma pergunta aqui da Brena, né? Que ela falou que vai te chamar aí, porque ela também pensou em todas essas possibilidades, e ela precisa entender melhor a utilização do software, né? Para essa parte de relatório, que você comentou um pouquinho. Como que funciona isso, ô Rui? Só para a gente até entender, aproveitando que a Brenda falou, para quem tiver interesse em adquirir, por exemplo, utilizar esse equipamento no dia a dia, é um programa? Como que funciona isso na prática mesmo? Tá, a gente tem, né? Então tem duas versões, o com Bluetooth e o com USB, né? Então você tem o que tem Bluetooth, você pode parear tanto com o iPhone, tem um programa e você pode extrair uma tabela, depois que a tabela vem segunda a segunda saturação, frequência cardíaca e o índice de perfusão. Tá? Então, tem no meu Instagram tem um vídeo, eu vou até refazer esse vídeo agora eu na esteira, mas eu fiz um vídeo eu subindo a escada, 20 andares do prédio, né, correndo, né, correndo os andares que eu consegui, né? Depois comecei correndo, depois andei, né? Mas aí você vê, aí tem lá segunda a segunda o meu comportamento, né? Os dados que eu realmente perdi, como é que foi tanto o meu índice de perfusão, minha frequência cardíaca. Então, minha frequência cardíaca estava lá 180 por minuto e o negócio estava coletando normal, né? É, então você tem isso. No Android você tem um outro aplicativo, ele não é o aplicativo da Nonin, mas ela tem uma parceria com a Med Medicine Health Diary. É MedM Health Diary, também posso mandar que também tem muito parecido, tem alguns features. Os acessórios gratuitos também te dão algumas ferramentas, mas aí se você pagar, você vai ter direito a um monte de acesso lá e aí tem que ver lá o que que. E aí não é com a Nonin, né? Só aí é o aplicativo. Isso seriam os aplicativos de celular, né? Então você tem a versão grátis e a versão paga, no caso, tanto do Android para iPhone. Se você tem um equipamento e você tem um cabo, aí com o cabo você descarrega esses relatórios que eu comentei, são relatórios que são um programa, é um programa que chama NVision, é um programa de computador, não é um aplicativo, tá? Então você abre aí como se fosse aí um Word, né? Um Excel, é um programa. Então você vai, você descarrega as informações, ele abre, né, uma página, e aí você descarrega o exame, e aí você começa a avaliar, como se fosse um exame laboratorial mesmo. Você vai correndo, você tem as ferramentas, aí você vai. Eu normalmente, eu tenho gravado, eu já gravei um treinamento disso, tem 20 minutinhos, eu vou mostrando, né, ó, vai que edição, vai colocando IDO 3, 4, o que que você observa, o que que não sei o quê. Então, E se eu, você eu, eu- puder me mandar o link, porque como a gente vai enviar para quem participou do treinamento essa aulinha que você vai mandar para a gente, eu vou mandar o certificado. Se você me mandar o link, eu copio no mesmo e-mail. perfeito, pode ser, eu Isso, acho que até mando, facilita, pode ser? Aí você me eu manda, no mando. e-mail que a gente mandar, o setor aqui de qualidade vai disparar para eles, aí você me manda, eu colo o link, porque aí todo mundo tem acesso a esses 20 minutos de Perfeito, treino. Pode ser perfeito. mais fácil, acho que assim Pode, fica mais fácil pode. para todo mundo. Pode, não, pode ser sim. E aí você tem, esse é o programa. E aí o programa é seu, né? Quer dizer, você não tem mensalidade, não tem nada. Você é um programa de computador, você tem a licença lá. Você, be- você tem ele, vai descarregando. Ele tem um relatório de teste de caminhada, 6 minutos também. Então ele tem 6 relatórios dentro do programa. Aí você vai utilizando como Legal, ele você tem quiser. também o do teste de Ele tem um caminhada? relatório específico para teste de caminhada, né? Então é bem interessante, né? Ai, legal. Alguém pediu aí meu Instagram? Aqui, ó. Não, Eu não é passei. Rui Pires. Não, não é Rui Pires. É Rui C. Pires. Ai, perdão, eu que coloco. Ó, É, Rui C. Pires aqui, ó. Vamos isso. E aí, arrumar. Live Saúde. E Foi, é Live que tá Saúde. como só iPhone. Eu não sei quem é a É, pessoa, tá só como é, iPhone. Eu até coloquei aqui, mas então faltou o C. não, mas é isso aí. Tá bem que você viu, tá O vendo? Rui Pires já estava, acho que já estava.
Porque eu sou Rui Camargo Pires, mas aí fica muito grande, então eu fico só com Rui Pires. Não, tranquilo. Então, só corrigindo, é Rui C. Pires. Eu coloquei Rui Pires só. Tá. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, a gente vai estar enviando então essa aula. Vou estar enviando esse link que o Rui vai disponibilizar para a gente. Ele manda aqui para nós, eu já passo para vocês, né? Então, dentro de 7 dias, a gente envia o certificado de participação, o material da aula, e eu passo esse link que o Rui vai estar me mandando. E dentro de 7 dias também vai ter a aula disponível pelo nosso canal do YouTube. Quem não preencheu a lista de presença, por favor, preencha, que é por lá que a gente pega o e-mail de vocês, tudo certinho, os dados, para poder fazer a confecção do certificado. Lá a gente também deixa para vocês um espaço para vocês sugerirem temas que vocês gostariam de ter em aula. A gente procura sempre estar trazendo temas, né? Esses temas que nem que a gente trouxe com o Rui, que a gente trouxe anteriormente, sempre é pela captação realmente da devolutiva de vocês, né? E isso é importante para que a gente possa atender realmente a demanda, né, do pessoal, dos profissionais que estão atuando na assistência domiciliar. Cleide, eu vou mandar aqui novamente, tá? A lista de presença, eu já tinha colocado aqui, só um minutinho. Para quem não assinou, por gentileza, assina, porque é por lá mesmo que a gente consegue. Então, dentro de 7 dias, a gente. Ah, desculpa, printou errado. Eu fui printar aqui, printei a tela, gente. Desculpa, desconsidera. Para quem, dentro de 7 dias, a aula tá liberada no YouTube e a lista de presença, deixa eu pegar aqui, ó. Acho que agora vai. Foi. Mandei aqui o link novamente da lista de presença. Para as redes sociais, o Rui já deixou o link dele, né? O link não, o endereço para poder lá pegar algumas informações e também para mais informações dos nossos treinamentos é só seguir a rede social também da Life Saúde underline domiciliar. Rui, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de poder ter você aqui discutindo um pouquinho com a gente, né? Passado um pouquinho da sua experiência. É, é sempre muito bom, né? Eu já assisti outras palestras, outras aulas do Rui. Sexta-feira eu vou estar no SEAD também, então a gente se encontra por lá. E quem tiver oportunidade realmente, né, vale muito a pena. E agradecer, espero que em 2026 a gente conte com você aqui novamente, a gente traz, né, novos temas, novas informações, né? Complementa até mais, porque a gente, se deixasse aqui, a gente teria assunto para mais de hora, né? Porque tem realmente um assunto muito relevante, ainda mais se tratando, como você falou, pensando em distúrbio do sono, apneia do sono, né? Oximetria, tem bastante coisa, né? Dá para a gente trabalhar bastante. Então, agradecer a oportunidade de você estar aqui com a gente. Poxa, não, eu que agradeço, Michele, de verdade. Obrigado por tudo aí, por abrir esse espaço, né? E espero que o pessoal tenha aproveitado e de verdade, sigo à disposição. É um assunto que eu tenho me apaixonado cada vez mais. Eu sempre trago uma coisinha nova, né? Assim, que também eu vou, como eu faço a pílula que eu faço também, é uma das maneiras a gente sempre está se atualizando e aí vai trazendo alguma informação nova que eu acho que vale a pena, né? Mas é isso, obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado por estar acordado aí até essa hora, né? E é isso aí. Conta comigo. Pessoal, obrigada, viu, Rui? Obrigado mesmo. Então, sigam lá o Rui, porque o Rui tem bastante coisas interessantes, bastante coisa legal aí que ele fala, esse projeto é dessa pílula. Então, quem não segue, já começa a seguir, começa a acompanhar. E obrigada por todo mundo pela oportunidade, né? Todo mês a gente tem um treinamento, então a gente vai postando sempre nas nossas redes sociais. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso.